Yes, agora sim. Então tá. Oi, gente, bom dia para quem está assistindo de dia, boa noite para quem está assistindo de noite. Mas hoje nós vamos estar gravando este podcast, que é para o nosso projeto Educar, do Vem e Segue-me, e vamos estar conversando um pouquinho a respeito de como a gente pode fazer o evangelho estar mais presente na nossa casa, no nosso lar, principalmente com a nossa família e os nossos pequeninos. Então, a gente tem aqui hoje como convidadas a irmã Kate Santiago e a irmã Débora Oliveira, e nós vamos estar conversando um pouquinho a respeito disso. Elas vão estar contando suas experiências, a gente vai estar aqui batendo esse papo. Para a gente começar, queria que a irmã Kate Santiago pudesse se apresentar, falar um pouquinho sobre ela, como mãe, como profissional, como membro da igreja. Olá, gente, sou a Kate. Eu sou membro da igreja desde sempre, na verdade, né? Meus pais se reativaram quando eu tinha 1 ano. Então eu tive o privilégio de participar da primária, passar pelas moças. E hoje eu sou mãe, né? Sou casada. Eu tenho uma filha de 6 anos, a Rebeca. Meu chamado atual na igreja hoje é presidente da primária. Sou presidente da primária aqui na ala Winder 17, em, em Murray, né? Na região de Utah. Eh, e profissionalmente falando, hoje eu trabalho como terapeuta de relacionamentos, mas a área da educação parental é algo que eu estudo muito, porque além de ser mãe, né, eu sou apaixonada por tudo que envolve a psicologia, tudo que envolve essa questão, né, da terapia, de entender o comportamento humano. Então, eu amo os pequeninos e entender como funciona esse desenvolvimento deles, né, então é só um pouquinho aí de mim. Sou casada há 10 anos com o Ronald, né, então é isso, basicamente isso. Beleza, beleza. Obrigada, Kate. E aí, Débora, agora é sua vez. Fala um pouquinho de você, quem você é, sua experiência, por favor. Então, olá, pessoal, eu sou a Débora, né, eu moro em São Carlos, interior de São Paulo, aqui no Brasil, e eu não sou mãe ainda, né, nem sou casada também, espero um dia. Eu sou a mais velha de 4 irmãos, então tem toda aquela questão de ajudar a criar os irmãos mais novos, né, agora eu sou tia de uma menininha de 3 anos, super esperta, eu tenho que estar sempre atualizada para ajudar ela. E na igreja eu passei por vários chamados na primária da ala, dando um total de 10 anos ali. Eu fui como presidente, conselheira, líder de música, líder disso, daquilo. E eu gosto muito das crianças. Eu falo que é o chamado do coração, né? Porque com as crianças a gente aprende as coisas de forma mais simples, então é mais fácil de enraizar isso e da gente transformar enquanto a gente cresce. E profissionalmente eu sou massoterapeuta, mas não estou atendendo no momento. Mas eu sou muito grata por essa oportunidade, né, de aprender mais com outras pessoas que também têm experiências com o evangelho, com as crianças, de poder compartilhar um pouquinho como foi a minha criação e o meu trabalho com as crianças também. Legal, muito bom, obrigada. Então eu vou falar de mim, né? Esqueci. Então, eu sou a Adriana, eu moro no Arizona. Atualmente eu estou em transição entre a primária e a organização das moças. Eu acabei de ser chamada como presidente das moças da minha ala. É uma ala de língua hispânica e eu estava servindo como líder de música e líder de atividades da primária, e esse último ano foi muito bom, foi muito bom. Eu tive muitas experiências muito interessantes com as crianças e tudo mais. Sou mãe de 3 que já foram crianças, agora são adultos, cuidando aí das suas vidas, aguardando os netos para revigorar aí essa parte mais infantil, mais lúdica, né? E como voluntária desse projeto, eu gostei bastante dos temas que nós vamos tratar, e hoje, em especial, a gente vai estar falando um pouquinho sobre como o evangelho pode funcionar no lar. Para a gente começar, eu vou compartilhar uma citação do Elder Callister que me deixou bastante empolgada e ao mesmo tempo preocupada, né, com todas as nossas responsabilidades. E o Elder Callister, ele fala assim: como pais, devemos ser os melhores professores do evangelho de nossos filhos e exemplos para eles. Não o bispo, a escola dominical, os rapazes ou as moças, mas os pais. Sendo os melhores professores do Evangelho, podemos ensinar-lhes a realidade da expiação,
da identidade deles e de seu destino divino. E fazendo isso, dar-lhes um alicerce seguro sobre o qual construir. Em última análise, o lar é o ambiente ideal para ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando eu li, eu falei, nossa, né? Isso é muito forte. A gente já sabe de tudo isso, mas ouvindo dessa maneira, né? A gente fala, puxa vida, né? Onde eu estou em tudo isso? Então, eu gostaria de começar conversando com vocês a respeito dessa frase, a última frase do Eldridge Callister, que é: o lar é o ambiente ideal para ensinar o Evangelho. E queria saber de vocês como fazer esse lar realmente ser o ambiente ideal e por que o lar é o melhor lugar para isso. Então, vou começar, Débora, depois Sim. Enquanto eu te ouvia, eu lembrei de algo muito especial. Eu estava assistindo um documentário, eu vou fazer a conexão com o Evangelho. Um documentário chamado Ciclo da Vida. Tem lá no Netflix. E esse documentário, ele conta o porquê que as crianças, quando elas são pequenininhas, os pais dão aquele monte de brinquedo e muitas vezes a criança quer brincar com a colher de pau, com a bacia, com a panela, né? E ele conta que é porque as crianças elas aprendem o comportamento pela repetição, né? Elas veem aquilo que a mãe está fazendo e a mãe geralmente está o quê? Tá ali fazendo comida, tá ali lavando uma louça e eles estão aprendendo sobre a vida. Então, quando a gente traz isso para cá, né, bem especial essa citação, as crianças, elas aprendem pela repetição, elas não questionam muitas vezes os pais. Mãe, pai, o que é isso? A mãe ensina, né, fala, filho, não pode machucar e tudo. E naquele momento eles aprendem sobre a vida. Então, quando a gente ensina não só pelo nosso próprio comportamento, né? A gente ensina para o filho, não pode mentir, a gente não mente para o nosso filho. A gente ensina para o nosso filho como que trata as outras pessoas, né? Trata as pessoas com carinho, com respeito. Eles estão nos observando, eles estão nos vendo, nós estamos ensinando. A criança pouco questiona aquilo que pai e mãe ensinam. Então, o melhor lugar de se aprender realmente é no lar, porque é ali que eles têm o conforto, o consolo, a base do aprendizado, né, e tudo. Então, nada mais especial do que o evangelho verdadeiramente ensinado dentro do lar. Perfeito. Débora, quer falar? Sim, uma coisa que eu acho interessante, né, como a Kate falou, em casa eles têm um exemplo e eles têm um ambiente para poder colocar em prática aquilo que eles vivem. Então, às vezes eles vão ver coisas na rua, na escolinha, na creche, mas eles vão aplicar dentro de casa também. Então, é o momento da gente corrigir, olha, que isso que você está fazendo não é legal por isso, isso, isso. Então, quanto menor a criança, mais que ela repete. É como se ela fosse um espelho, ela vê e faz. Uhum. Ela ouve e fala. Então, aquilo que nós fazemos em casa é o que vai começar a moldar quem ela vai ser. Então, se ela vê em casa, só tem briga, meu pai e minha mãe não estão bem, meus irmãos vivem xingando, então ela escuta música que é ruim, esse tipo de coisa, ela vai crescer assim também. E vai chegar um momento em que ela vai escolher se ela quer aquilo para ela ou não. Se ela não quiser, ela vai pensar, nossa, minha infância foi ruim. Eu não aprendi nada de bom em casa. Agora, se ela Sim. aprende coisas boas dentro de casa, ela vai crescer e falar, não, eu quero repetir isso na minha casa. Eu quero que outras pessoas tenham isso também. Então, seja com o evangelho, seja com coisas do mundo, qualquer coisa que ela aprende em casa, vai ficar gravado nela. Tem uma escritura que fala, né, para ensinar o filho no caminho que ele deve andar, e mesmo quando crescer, não vai se desviar dele. Ele Exato. pode desviar ali, né, fazer algumas escolhas que não são certas, ou então não Uhum. fazer o que é certo, que ele sabe ser certo, mas ele vai ter aquilo dentro dele. Olha, eu estou fazendo porque eu quero, mas eu sei que não é certo. Ou então eu estou fazendo porque eu sei que é certo. Então, Uhum. desde criança a gente tem que colocar isso nele, né? Principalmente pelo nosso exemplo e também pelas coisas que nós falamos para eles. Quando nós corrigimos coisas, comportamentos que não são certos, e quando a gente dá essa liberdade para eles de perguntar, de ser amigos mesmo, né? Se a gente for só aquele que não impõe coisas que, você não pode fazer isso, você tem que fazer isso, eles também não vão ter aquela liberdade de perguntar, mas por que eu não posso fazer isso? Uhum. Por que eu posso fazer aquilo? Então, tudo começa em casa. É o primeiro contato que eles têm com o mundo é em casa, com os pais.
Então, a partir Exato. daí, vão vir outras coisas. É interessante a gente pensar na ideia, né, desse elo de confiança que existe na criança com as pessoas adultas que vivem ao redor dele, né? Por exemplo, o meu esposo, ele foi criado com os pais, mas o avô estava muito presente o tempo todo, né? Com a família, eles moraram um tempo juntos na mesma casa e tudo mais. E ele tem muitas experiências com o avô, de histórias e de coisas, né? E essa confiança de que tudo que o avô falava, isso é verdade. Isso é o real, né? Porque o meu vô, que é meu vô, está falando, né? E a confiança de que você tem um lugar seguro, né? Esse grande laboratório que é o lar, para experimentar coisas e dizer o que você quiser e chegar com seus sentimentos e dizer, mãe, né? Eu até comentei com meu esposo essa semana, né? Os filhos entram em casa e a primeira pessoa que eles perguntam, ô mãe, quer saber onde a mãe tá, né? E dizem que depois de perguntar, mãe, né? Eles vão pro pai, ô pai, cadê a mãe? Né? É o sentido da confiança de ter alguém que eles realmente podem se abrir, posso contar. Olha, mãe, hoje aconteceu isso na escola. Ou mãe, eu ouvi isso. É verdade? É isso mesmo, né? E que eu não vou ser julgado pela minha pergunta, né? Essas coisas todas acho que fortalecem. Então, por isso que o lar deve ser esse lugar, esse ambiente ideal para ensinar os princípios do evangelho, né? Eu vi um vídeo essa semana, Uhum. estava assistindo uma aula, que falava sobre a regulação emocional que os pais proporcionam para os filhos, né? No sentido de, sabe quando o filho, ele tá lá na escola ou em algum outro ambiente que não é o natural dele, e de repente, quando chega a mãe e o pai, ele começa a chorar, e alguém fala assim, nossa, mas ele estava bem até agora, estava tudo Uhum. bem até agora, e você chegou como se fosse um dengo, como se fosse, né? Você chegou, começou o choro. Mas não Né? é, a criança estava E a psicóloga, segurando aquele choro, né? a psicóloga ela estava ensinando que, na verdade, é, é ali no consolo, no conforto do tipo, aqui eu Chorar. posso chorar, aqui eu posso, sabe? E isso acontece somente com pai e mãe em que eles sentem essa confiança. Sim. Né? Muitos pais e mães podem falar, mas eu nunca percebi muito isso. Mas às vezes a gente tem que se vigiar, porque quando o filho ele fala assim, aqui com meu pai e com a minha mãe eu posso, né? É. Ele tem esse sentimento de aqui eu posso ficar sendo eu, aqui eu posso chorar, aqui eu posso ter carinho, aqui eu posso brincar. Às vezes fala assim, ali com outro ele fica quietinho, comigo taca o terror. É o mesmo sentimento, né? De Sim. quando tá com a mãe, ele se sente à vontade. E isso é para tudo, até para o aprendizado do evangelho. Então a gente tem que entender que no lar é onde está a maior força. É porque é ali onde eles realmente se entregam, onde eles realmente estão dispostos, onde eles estão mais dispostos a aprender, e construir suas bases. Muito bom, muito bom. Uma coisa interessante que eu tenho visto, até seguindo ainda esse nosso roteiro, de que às vezes a gente acha que a criança é muito pequena. Ah, não, é muito pequeno ainda. Ah, é muito jovem. Quando ele for um pouquinho maior, aí a gente vai falar sobre isso e aquilo. E aí eu queria fazer um link entre essa coisa de quando a gente começa a moldar essas experiências, quando os pais devem realmente começar a colocar certos princípios. E do outro lado, queria depois que a gente conversasse sobre isso, que a Kate falasse um pouquinho mais sobre o córtex frontal. Essa coisa mais assim, talvez um pouco mais Técnico, né? técnica, né? Mas a princípio é isso. Quando e por que a gente deve ter uma prioridade de ensinar desde que eles são muito jovens, muito pequenos? Essa acho que é a primeira parte.
Você pode começar dessa vez, Débora, e depois É isso. a gente ir revezando. Só eu falo. Falo muito. Então, uma coisa que eu percebo, pela convivência que eu tive com as crianças na primária, e também vendo minha sobrinha crescer agora, né? Ela tem 3 anos, então ela ainda é pequena. Ah, já. Algumas coisas ela ainda é muito nova. Mas ela já é muito esperta. E ultimamente as crianças parecem que já nascem sabendo muita coisa. É quase como se elas não tivessem passado completamente pelo véu, né? Porque elas entendem muita coisa muito fácil. Aham. Então, às vezes ela fala coisa assim, que eu fico, mas quem ensinou isso pra ela? Porque na escola ela não deve estar vendo isso ainda. E em casa ela é filha única, então não tem um irmão mais velho para ter ensinado isso para ela. Então, como será que ela aprendeu isso? Né, por exemplo, a gente sai de carro com ela às vezes e ela no banco de trás, na cadeirinha, ela fala: Vovô, não pode passar, o sinal tá vermelho. Ó, viu? Tá enxergando bem, né? Tá vendo que tá vermelho, ela sabe. Ela fala: Não, agora você pode ir, vô, tá verde. Então ela presta muita atenção. E se a gente faz alguma coisa, tipo, começou a avançar e já tá vermelho, ela fala: Não pode, para, pô, tá vermelho. Não é para você, é para parar. Olha. Então, assim, as crianças estão aprendendo muito rápido. Eu acho que desde que ela nasce, ela deve ouvir as coisas, nem que seja em forma de hinos. Aquilo vai gravar nela, né? Se você cantar um hino da primária para ela, que ensina que ela é filha de Deus, ela pode não estar entendendo nada. Se é só uma musiquinha que acalma ela no choro ali, que ajuda a dormir. Uhum. Mas quando ela for crescendo, ela vai começar a entender. Ah, então o que a minha mãe cantava para mim quer dizer que eu sou filha de Deus. E ela vai te perguntar, mas quem é Deus? E aí você ensina. Então vão surgindo as perguntas. Se a gente esperar, não, vou esperar ela fazer 4, 5 anos, porque aí eu sei que ela já entende um pouquinho. Vai perder muita coisa, uma fase muito boa dela ali de ser moldada, né? Como a massinha. A gente Uhum. pega a massinha de uma cor, às vezes mistura lá, fica marrom e nunca mais desfaz, né? Nunca mais volta a ser cada um de uma cor. Com a criança também é assim. Se a gente começar de pequenininho, aquilo vai moldando nela. Pode se transformar em alguma coisa grande e rápida, ou pode ficar naquele borrão que a gente ainda não entende o que é, mas que aos poucos vai tomando forma. Eu acho que quanto mais cedo a gente começar de forma simples, mais fácil para ela, conforme ela vai crescendo, aprender as coisas mais difíceis, né, as mais complicadas, por assim dizer. Uhum. Muito bom. Perfeito. A criança, ela eu acho que o que a Débora trouxe é muito interessante, mas quando ela falou assim, às vezes a gente não precisa se preocupar com o complexo. A gente começa pelo simples, pelo mais simples possível. A gente tem as nossas fases de aprendizado e a gente vai ensinar a criança cada fase na linguagem que ela está ali pronta para aprender. Uhum. Mas desde sempre, na verdade, eu falava de Deus para minha filha, das escrituras, de tudo, desde a barriga, sabe? Eu lembro que no momento do parto eu falava para ela assim: agora eu, Deus e você, filha, porque foi um parto normal. Eu falava: vambora. Então, assim, sempre foi muito presente para a Rebeca, essa questão de Deus na vida dela, porque eu sempre trouxe Deus muito, sabe? Um bebezinho, olha lá o céu, Deus mora lá. Assim, para trazer um pouco Uhum. dessa simplicidade para ela começar a ter um pouco. E daqui a pouco eu falo, Deus também está no nosso coração. Deus, ele está em todos os lugares, né? E é igual a Débora falou, e é muito interessante porque com o tempo as perguntinhas elas vão vindo, né? E começa a falar, mãe, mas como é que Deus ouve todo mundo ao mesmo tempo? E aí você Uhum. começa a trazer as respostas, né? E você tá atento. Essa questão da atenção, do olhar, das oportunidades, cada momento é uma oportunidade. Se a criança está com uma dificuldade, você pode ensinar ela a orar, ou então falar assim, vamos aqui, fazer uma oração juntos, né? E toda oportunidade você mostra e fala, olha, filha, Deus ouviu nossa oração. E aí você já traz um pouco desse testemunho para o coraçãozinho dela, né? Para o coraçãozinho deles, né? A gente, como líder na igreja, a gente também sempre tem que estar atento a dispor de momentos para que as crianças possam ter esse contato com o Espírito, esse contato com Deus. E, e igual eu falei, cada coisa a seu tempo. Na atividade de Páscoa que a gente fez esse ano, a gente botou as crianças para pintar um sepulcro, né? E a mensagem central era que ele vive. Para as crianças maiores, dá para trazer um pouco mais, né? O sepulcro estava Uhum. vazio, ele morreu, ele ressuscitou. Para as crianças menorzinhas, ele vive. Pronto, 2 frases. Ele vive. É só para mostrar que Jesus Cristo vive. Então Uhum. a gente tem que ficar atento a isso, né? Não se preocupar muito com o complexo. Ir fazendo o simples, ir dando o nosso melhor, mas ficar de olho em todas as oportunidades que a gente tiver Sim. para a gente poder sempre jogar ali, sabe? Sempre ter
sempre ter uma oportunidade de prestar nosso testemunho, sempre ter uma oportunidade de trazer eles para perto, de mostrar que eles são filhos de Deus. É muito real isso, e não precisa ser complicado. Basta a Não. gente viver o evangelho. Então, muito interessante, porque nesse ano eu trabalhei com a música né, nessa nossa primária, né? E eu fiquei surpresa, primeiro, porque eu não estava acostumada com a primária, eu não sabia como funcionava, né? E uma líder de música que tem 25 minutos para fazer de música, você tem muito tempo para fazer muita coisa legal, né? E me surpreendeu de ter, por exemplo, aquilo que era o tempo de compartilhar, né? Tudo aquilo que a gente fazia isso e fazia aquele outro. Tá. Não, agora é uma pequena abertura e depois você tem todo esse tempo musical. Musical. Por quê? Porque as crianças aprendem muito, absorvem muito. Como a Débora falou, às vezes está cantando lá, nem sabe mesmo, mas está ali, ó. Porque está ali dentro das suas caixinhas, abre a caixinha, está ali dentro, e ela vai cantar, e ela vai fazer, e ela vai aprender os princípios do evangelho dessa forma, com a música. Isso é muito importante. Então, por exemplo, essa coisa de cantar, de fazer as coisas simples do dia a dia. Então, eu sempre fazia a música, ensinava, e eu sempre fazia lá uma ligação com um princípio do evangelho. Olha, a gente está falando sobre isso, olha como é que é isso. No final, prestava o meu testemunho para eles nem estavam tão acostumados, eles ficavam, uau! E tudo isso criou um vínculo muito bom e muito positivo, até dos Olha, menorzinhos. Uhum. só porque veio uma lembrança muito legal. Ah, É, eu lembro que esse ano uma das músicas que a gente saiu foi Jesus Criança Já Foi também. E uma das partes do hino, ele fala que Jesus nunca se aborreceu. E aí a Rebeca ensaiou lá, né, na aula de música. E em casa eu brava, brigando, porque ela tinha aprontado alguma. E ela falou, mamãe, você sabia que Jesus nunca se nunca se aborreceu? aborreceu? É muito legal, É. porque é exatamente isso, né? A música, ela fica muito na memória. Então, e eu falava muito isso com os pais também. Eu falava assim, ensaiem os hinos da primária em casa. Principalmente no domingo, né? Domingo é o dia do Senhor. Coloque, fiz a playlist com os hinos Isso. que a gente ia ter na apresentação desse ano. E falei, coloca lá, dá play. E eles estão ensaiando com a gente na primária. Em casa, eles vão cantar naturalmente. E é uma forma Exato. maravilhosa de ensinar. Maravilha. Tem uma psiquiatra chamada doutora Ana Beatriz, ela é bem famosa lá no Instagram, e ela falou uma coisa que me marcou muito, que foi as pessoas que sofrem de Alzheimer, uma das últimas Aham, coisas que ela esquece é a música. é a música. E você pode prestar atenção, você às vezes não lembra de muita coisa de quando você tinha 5, 6 anos, mas se Mas você colocar uma música da época exato. que você era criança, né, você coloca lá. Eu lembro, Uhum. por exemplo, de uma música chamada Meu Boneco de Lata Bateu a Cabeça no Chão, do meu pré-escolar lá, sabe? E eu lembro da musiquinha todinha. Se eu perguntar, às vezes eu não lembro nem o nome da professora, dos coleguinhas, E você mas a vê, música ela gravou. é por isso que várias empresas usam música como marketing, né? Usam nas suas propagandas e tudo mais, porque você Muito poder. automaticamente associa a música àquela marca. Então você tá ali, você fala, puxa vida, essa música, eu lembro de tal coisa. Eu lembro que tinha uma música que era propaganda de uma. A loja nem existe mais, a loja já faliu, mas todas as vezes que eu ouço aquela música, eu me lembro daquilo, porque ela vai gravando aí nas nossas massinhas cerebrais. E aí eu vou aproveitar essa deixa para falar que você me pediu para eu falar sobre o córtex, né? Isso. E é muito legal porque, assim, aí a gente traz, por exemplo, a questão da música, que é uma coisa que nos gera muita emoção. E por que que ela é tão poderosa na infância? Porque, na verdade, quando a gente nasce, o nosso córtex pré-frontal, ele não está nada amadurecido ainda, Uhum. né? Mas as nossas emoções, elas já estão a Vapor. todo, a todo vapor, A né? todo A gente vapor. já tá ali, a criança, ela é pura, pura, pura emoção. Então, quando a gente vai crescendo, vai se balanceando um pouco mais, né? A gente baixa um pouco mais esse nosso emocional e a gente eleva muito mais esse nosso racional, né? Vamos dizer que o córtex pré-frontal é o responsável pela nossa razão, pelo nosso Hum. pensamento cognitivo, para a gente conseguir organizar as nossas ideias.
E aí, pensando sobre isso, às vezes a gente não entende porque que a criança dá aquele monte de birra, aquele monte de coisa. Na verdade, naquele momento nada mais é do que a criança estar se afogando em suas próprias emoções e ela não saber ainda como organizar as ideias. Por isso que não adianta muitas vezes o adulto vir com aquela monte de você é isso, você é aquilo outro, trazendo um monte de informação, a criança não está entendendo nada, né? Primeiro você vai ajudar ela a se acalmar, então numa birra, na hora que você vê que ela está emocionalmente muito desregulada, primeira coisa que você tem que fazer é, o córtex dela agora não está funcionando nada, então não adianta você tentar trazer razão, não funciona. Ela é uma criança. Então, primeiro ela se acalma, depois que ela se acalmar, depois que ela se acalmar, aí você consegue conversar e ainda assim tem que ser simples, sempre no simples. E a música ajuda muito, porque a música ajuda a regular as emoções. A música ajuda a gente a colocar cada coisa no seu cantinho ali, né? Eu achei fantástico essa mudança na primária, por ter trago a música, porque as crianças aprendem cantando e elas aprendem mesmo, né? E faz muito parte dessa descoberta, né, sobre o desenvolvimento humano, sobre a gente entender que a criança ela não funciona como a gente. Tem gente que fala, ah, a criança manipula, criança isso, criança aquilo, comparando eles com adultos. Crianças não são adultos, não têm a Uhum. mesma, não têm a mesma maturidade. Então, a gente precisa tratar a criança como criança, né, amar eles como criança. E isso é muito legal de entender para todo mundo, para pai, para professor, para líder, para qualquer um que lidar com criança, para a gente saber que tem a forma certa de lidar com eles. Isso. Eu entendo, viu, Dri? Também tem um É. gatinho aqui que é só o chamego, ele só quer ficar em cima de mim. Nossa, esse aqui é um grude. Muito bom, Kate. Ai, obrigada, meninas. Olha, então, olha, tem uma coisa aqui para a gente tratar, que é assim, olha, como que a gente pode fazer, então, o nosso lar ser um lugar de refúgio? Como é que nossas crianças podem realmente ter vontade de voltar para casa? A gente fala disso de marido, de adulto, de adolescente, né? Mas eu acho que as crianças, elas precisam ter essa vontade de vou voltar para minha casa, vou voltar porque lá eu tenho isso. O pilar é esse que faz com que a gente realmente queira voltar? Eu já falei um monte, deixa a Débora. Não começa aqui, ela nem vai falar. Mas eu estava pensando, né? Uma coisa que eu acho muito importante para a criança querer voltar para casa, é ela saber que tem alguém esperando. Que tem alguém esperando em casa. Então, assim, por mais corrido que seja, ela precisa ter um dos pais, um irmão, alguém responsável ali para receber quando ela chegar e para ter um tempo com ela. Porque às vezes a criança chega, a mãe está correndo fazendo almoço, o pai está saindo para trabalhar, os irmãos estão cada um fazendo sua lição e a criança chega e fica, tá, eu cheguei, mano. Parece que É, ninguém percebeu, porque ninguém ninguém tem tempo para percebeu. perguntar como foi meu dia, né? Sim. Se eu aprendi alguma coisa, se eu estou triste, se eu estou feliz. Então, se a gente conseguir tirar nem que seja 5 minutos para dar atenção para a criança, ela vai querer ir para casa porque ela sabe, eu vou chegar em casa, vai estar todo mundo me esperando e eu vou poder falar o que aconteceu hoje e vai ser legal, eles vão gostar ou vão me ajudar no que eu não entendi. Então, dê esse espaço para a criança, né? Eu Essa é vi uma um, forma de querer. eu vi até um vídeo viralizou e tudo mais, um menino chinesinho que ele fizeram uma entrevista com ele e nessa entrevista ele falava que era só isso que ele queria. Ele falou: "Ah, eu queria que minha mãe me desse mais atenção, queria que meu pai olhasse para mim". Por quê? Porque na cultura deles é muito forte essa coisa das crianças serem totalmente independentes, né? Então, como todo mundo é independente, a criança chega em casa sozinha e tem que fazer tudo sozinha. Uma criança de 3, 4 anos de idade que chega em casa e não tem ninguém em casa. E ela tem que tirar os sapatos, ela tem que preparar a comidinha dela lá, o instantâneo, o lamenzinho dela sozinha. Ela vai brincar sozinha porque os pais vão estar trabalhando e vão voltar muito tarde de casa. E essa era a única questão. Ele falou que queria mais tempo com a minha mãe, queria mais tempo com meu pai, queria que eles brincassem comigo, não sei o quê. E os pais nunca tinham percebido que isso fazia tanta diferença para aquela criança tão pequenininha. E aí a mãe resolveu sair do trabalho e ficar mais tempo em casa com ele.
E aí fizeram um novo vídeo com ele muito feliz, todo sorridente, e aí mostrava ele brincando com a mãe e conversando, só deitados lá os dois, deitadinhos, juntos. E só isso fazia já, nossa, foi tudo na vida daquela criança, né? Que bonitinho. Sim, tem uma série, eu acho que é coreana ou chinesa, que eu não assisti, eu só vi o trailer, chama Crescidinhos. E aí tem as crianças todas pequenininhas, acho que na faixa dos 3, 4 anos, e aí mostra eles, chega da van em casa, depois da escola, aí entra em casa, já guarda a mochila no lugar, tira o sapato, arruma todas as suas Sim. coisas, aí a comida tá lá na panela, ele sobe na escadinha, faz o próprio prato, depois sobe na outra É, escadinha, tá? Porque tá sozinho em casa. Então, assim, se for ver, tá, ele se desenvolveu, ele aprendeu a fazer bastante coisa, legal. Mas é triste por trás, porque não era fácil dele estar fazendo porque isso. naquela hora não era hora disso, né? Com Era 3 pra ele aninhos de saber. idade, você não precisa ser dependente para fazer Sim. sua própria comidinha, né? Muito Seria estranho muito isso. mais divertido se ele estivesse subindo na escadinha do lado da mãe dele para fazer o prato junto. Ah, que era outra coisa, Então é exatamente. totalmente diferente. Por mais que a criança precise aprender a fazer coisas para quando ela crescer, por um caso de necessidade, alguma coisa assim, mas não tem que ser a rotina dela fazer tudo aquilo sozinha. Então, se ela tiver alguém do lado, vai ser muito mais divertido, vai ser uma coisa que ela Muito, vai levar para sempre, né? Olha, quando eu era exato. criança, minha mãe me ensinou a fazer, ela fazia junto comigo. Ela deixava eu fazer, colocar a mão na massa junto, Sim, né? Ou então, senão ela vai crescer e falar, nossa, quando eu era criança, meus pais nunca estavam em casa, eu fazia tudo sozinho. é a única lembrança que ele vai ter, a Sim. ausência. Gente, vou contar pra vocês a experiência que eu vivi ontem. Até passei nos meus stories, porque eu falei, eu vou me queimar, mas eu vou colocar aqui. Eu estava no celular, hoje a gente resolve a vida toda pelo celular, né? A gente Sim. paga conta pelo celular, a gente resolve tudo. Estava eu no celular lá e tudo, e de repente a minha filha veio, ela desenhou 2 pontos de interrogações Ai, eu vi. vazados assim. Você viu? E ela olhou pra mim e falou assim: mãe, é o seguinte. Ela botou uma carinha feliz de um lado e uma carinha triste do outro. Ela falou o seguinte: todas as vezes que você ficar no celular, eu vou pintar o da carinha triste. Todas as vezes que você ficar comigo, você vier fazer alguma coisa comigo, eu vou pintar o da carinha feliz. E eu vou te dar uma coisa boa se você pintar a carinha feliz primeiro, e vai acontecer algo ruim se você pintar a carinha triste depois. Vê assim. E aí foi até engraçado, porque eu depois vi qual era a consequência que ela escreveu do outro lado da folha, né? O Hum. ruim é que eu ia ter que fazer o bolo do gosto dela, e o feliz é que eu podia fazer o sabor do bolo que eu gosto, né? Ai, que E bonitinho. foi muito engraçado, porque aí eu desliguei, eu postei nos stories, eu desliguei, fui ficar com ela, a gente foi dançar, brincar um pouquinho, mas aquilo doeu meu coração, assim, sabe? Dela ter olhado pra mim e falado, mãe, sai do celular. Ela é muito esperta, né? Quem acompanha Uhum. os stories sabe, ela é muito esperta. Ela falou, mãe, ela tem 6 anos, sai do celular e vem ficar comigo, sabe? Tem um livro da Laura Gutman que ela fala assim: eu quero que você imagine a seguinte cena. A mãe chegou em casa, né, do trabalho, depois de um dia cansativo de trabalho, e aí já tá perto da hora da criança dormir. Ela olha e fala pra criança assim: vai escovar o dente. Vai tomar banho e escovar o dente agora. E a criança começa a dar uma birra, uma birra, uma birra. Não quero, né? E a mãe começa a ficar muito nervosa, porque ela já tá cansada, teve um dia estressante, e o filho ainda não ajuda. Ela falou: agora eu quero que você enxergue essa cena por um outro lado. Agora eu quero que Hum. você enxergue essa cena o seguinte: o filho passou o dia longe de uma mãe, teve que ir para a escola, ficou ali, ficou ansioso pelo horário que a mamãe ia chegar em casa, ia ficar com ele um pouquinho, ia dar um abraço, ia curtir com ele um pouquinho. E a mãe mal chegou em casa e falou: vai escovar o dente, vai tomar banho e vai dormir. Ele não sabe, como um adulto, virar e falar assim: mãe, e o meu tempo comigo? E o tempo que Exata você vai dedicar para mim? Você não vai brincar comigo um pouquinho? Ele não sabe como falar isso, ele não tem essa cognição para. Então, o que ele faz emocionalmente frustrado, chateado, ele expressa isso de alguma forma. Então, a gente, às vezes, precisa enxergar por trás do comportamento da criança o que é que ela está querendo dizer ali, né? Às vezes, pode parecer mal criado aos nossos olhos, mas a gente pode olhar e falar assim:
qual é a mensagem que está por trás disso? Eu ontem olhei para minha filha, para mim foi muito claro, até porque, como eu e ela, a gente conversa muito assim, né? Ela deixou muito claro o que ela queria, mas muitas Sim. crianças não conseguem expressar isso assim. Vai falar e fazer isso de outras formas, do tipo, olha para mim. Tem três coisas que. A quarta eu vou falar também, mas tem três coisas primordial que todo ser humano precisa, e as crianças principalmente, as crianças e os adolescentes, né? Todo mundo precisa se sentir amado. Todo mundo precisa sentir que é amado por alguém. A criança precisa sentir isso, precisa sentir seu amor. Então, quando a gente fala que assim, o que é que vai fazer uma criança querer voltar para casa, estar em casa? Ela sentir esse amor, ela chegar em casa e ter gestos de carinho para ela em todas as linguagens de amor possível, sabe? Você vai dar tempo de qualidade, você vai olhar nos olhos, você vai falar com ela com carinho, porque tem muita mãe que por causa dos estresses do dia a dia, muito pai, mãe e pai, muito estresse do dia a dia, muita coisa, só fala com a criança na hora da bronca. Parece aquele filme, né? O Dia do Sim, porque só ouve não, não, É, não, 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 bronca, bronca. Já arrumou sua cama, já escovou seu dente, já fez isso, já fez aquilo. Não para ter um tempo de olhar no olho e falar, filho, você é muito especial para mim. Eu te amo. Sabe aquele tempo de parar mesmo? Não for falar assim, de qualquer jeito. Ah, eu te amo. Não, parar, falar, olhar. Então, todo mundo precisa se sentir amado. Todo mundo precisa se sentir pertencente. A criança, ela precisa sentir que ela pertence àquela família. Então, tem que ter momentos e situações em que ela fala: essa é a minha família. Sabe? Esse é o meu papai, essa é a minha mamãe, esse é o meu lar, essa é a minha casa. E isso a gente constrói com momentos, com situações, né? A gente faz acontecer ali momentos que fala, ó, essa aqui é a nossa família. Então a gente aqui em casa tem isso muito forte de falar assim, olha, hoje é o dia da família. Hoje a gente vai sair para ir para o parque, por exemplo, né? E a gente vai uhum. em família. E ela tem isso muito forte com ela, de aqui agora é a nossa família, sabe? E o momento da mesa, por exemplo, né? Você preparar o jantar, preparar o almoço, e você falar assim, bora, agora é a hora do almoço em família, né? Aham. Em que todo mundo. Então você tem que ter aquele. Porque tem muitas famílias que vai todo mundo para frente da televisão. Senta na frente da televisão, assiste. Não estou criticando as pessoas, eu estou falando que você está perdendo uma oportunidade de construir um momento em família. A gente tem que ter esses momentos que você fala assim: olha, aqui é a sua família. E a criança sentir isso. Na verdade, todo mundo precisa disso. O marido precisa, a esposa precisa, mas as Uhum. crianças, principalmente, porque elas estão se construindo ali. E o terceiro ponto é se sentir importante. Ela precisa sentir que ela é importante. Todo ser humano precisa. Mas a criança, o adolescente, né? Ela precisa chegar em casa e saber que ela é importante ali. Então você tem que falar muitas vezes, você tem que fazer coisas muitas vezes, às vezes uma festinha de aniversário, sabe? Um bolinho, um negocinho, é para que a criança ela assim, todo mundo parou para me dar parabéns. Eu tô ali no meio, todo mundo tá Uhum. cantando parabéns para mim. Olha só, eu sou importante para essa família. Eu sou importante para essa casa, sabe? Porque um ambiente familiar em que a gente está só bronca, bronca, briga, discussão, correria, resolve uma coisa, resolve outra. Muitas vezes aquela criança se sente negligenciada, deixada de lado, não sou importante, sabe? Todo o resto é mais importante do que eu. Por quê? Porque você não para demonstrar isso para ela. E o último tópico, que também é muito importante, e ele é um pouco do contrassenso, é limite. Limite é amor. A criança precisa de limite. Tem muito pai e mãe que, porque não tem muito tempo, deixa a criança fazer tudo, sabe? Ai, deixa, vai. Aí, ela tá pintando o set, depois eu arrumo, só deixa. E a criança, ela cresce uma criança sem limite. O limite, ele mostra para a criança que ela tem até um ponto aqui. E eu me importo com você. Tipo, eu não deixo você fazer isso porque eu me importo com você. Para mim é importante você entender que as coisas precisam ser feitas à maneira do Senhor, porque eu me importo com você. Deus nos dá limite. A gente tem livre-arbítrio de escolher seguir ou não. Mas ele Claro, muitas vezes ele nos dá os limites que nós podemos, até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir. Então, pai e exato. mãe também tem que pôr limite nos seus filhos. Na sua casa precisa ter ordem.
Na sua casa precisa ter horário. Na sua casa precisa ter, isso é a maneira do Senhor, isso não é a maneira do Senhor. Isso é limite, isso também é muito importante. Então, uma casa onde a criança se sente amada, pertencente, importante, e ela sabe que ela tem limites, com certeza é um lar que ela sempre vai querer estar. Nossa, super interessante, sabe por quê? Enquanto você falava, eu fui associando com o que a gente aprende o tempo todo no Evangelho. Olha só que coisa, né? Se sentir amada, se sentir pertencente, importante e limitada. Precisa dessas quatro coisas. Tudo que a gente vai conseguir demonstrar e fazer pelas nossas crianças ou pela nossa família, todo mundo que vive no nosso lar, se a gente seguir o kit básico do Evangelho. Vamos pensar na primeira forma do kit básico, que é a oração. Uma criança que ouve o seu pai ou sua mãe orando por ela e dizendo: olha, Senhor, hoje o fulano vai ter uma prova e essa prova é muito importante para ele. Olha, eu fiquei toda arrepiada. E isso vai fazer com que ela se sinta amada, pertencente, importante, e tudo se casa e se completa num princípio tão simples e tão básico do Evangelho, que é fazer com que essa criança se sinta parte de tudo isso, e ela vai sair de casa dizendo: uau, meu pai hoje, antes de eu sair para a escola, ele orou e ele falou o meu nome, e ele sabia o que eu precisava, porque ele se importa comigo, né? E quando ela chegar na escola e ela tiver amedrontada, ela vai lembrar: opa, mas espera aí, eu lembro que meu pai fez isso, ou minha mãe, ou meu irmão, quando ele orou, ele falou isso. E isso tudo é muito surpreendente, é super. E outra coisa que eu lembrei também é, você falou aí do limite, né? Uma casa organizada, por exemplo. Por que a gente tem, por exemplo, um dia marcado, por exemplo, para fazer as nossas noites familiares? Por que elas são tão importantes? Porque a gente planeja, porque a gente estuda, porque a gente pensa no que a nossa família está precisando. Então, naquele dia, naquele horário, todo mundo ali organizado e tudo mais, tudo isso tem essa questão de se sentir parte, de se sentir o amor que a minha família tem por mim. Eu morei 1 ano no Texas e lá eu conheci uma família totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto. A mãe, o pai, eles têm 7 filhos. 7 filhos, o mais velho está na missão agora, tanto que ele está aqui no Arizona. Ele tem 19, né? E o mais jovem, na época, a menininha, tinha 3 aninhos de idade. Então, era uma escadinha, eram muitos. Mas eles tinham uma coisa tão organizada com tudo, a hora do estudo, a hora da música, a hora de ler, e ela lia com um, e ela saía, ela lia com o outro, e eu pensava comigo: o Senhor é maravilhoso, que permite que a gente tenha tantos recursos incríveis e maravilhosos para fazer com que a nossa família possa crescer, se desenvolver e se tornar realmente a família que ele deseja, né? Então, eles tocam, todo mundo tem a sua função, né? Vamos falar assim, dentro do seu lar, para que o lar seja um lar funcional e todas as coisas aconteçam de uma maneira ordenada, né? Com ordem, como o Senhor deseja. Eu fiquei pensando dessa coisa da noite familiar, porque quando nós somos muito jovens ou temos crianças muito pequenas, às vezes é difícil, né? Às vezes, quando a gente é só o casal, quando a gente é sozinho, a gente até fala: vou fazer depois, né? Quando eu tiver uma família com várias pessoas, aí eu vou fazer, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho por que a regularidade das coisas é tão importante
tanto para o adulto como para uma criança, em casa? Por que essa coisa regular? Eu sempre penso, por exemplo, a gente não come todo dia, né? Precisa de comer todo dia. Então, a regularidade das coisas, elas fazem realmente uma diferença. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre. Que emocionada. Assim, não vale, Kate. Não, mas é interessante. Eu tenho uma experiência com a noite familiar. Assim, quando eu era muito pequena, a gente morava, os primos, tios, todos no mesmo quintal, né, no quintal da casa dos meus avós. E às vezes, quando estava acontecendo alguma coisa grande assim na família, que precisava de mais ajuda, a gente fazia uma reunião familiar só com todos. E depois tinha aquele conselho de família, né, para se ajudar. Eu lembro que num deles eu tava, nossa, tá cansada já, era pequena, eu falei, não quero participar disso, né? Não tem nada a ver comigo. O que que eu vou fazer para ajudar nesse problema? Eu tô nem entendendo o que tá acontecendo. E aí eu pensei, vou dormir. Se eu dormir, vou me colocar na minha cama, pronto, tô livre dessa reunião chata que eu não quero. E eu falei, ah, beleza, eu vou fingir que vou dormir, alguém vai me pegar e me levar pra minha cama. Mas deu errado. Eu fingi que dormi, mas me colocaram no colo do meu pai, que era o que tava falando. Eu falei, agora, não tem nem como sair Ah! da porque é ele que tá falando. Então, assim, às vezes a criança ela vai fazer isso, né? Não, vou fingir que tô com sono, vou dormir. Dá, nossa, com criança pequena, então, várias. Parece que dá um sono só na hora da reunião familiar, né? Tá correndo, pulando, com fome, cantando. Você desligou a televisão e falou, reunião familiar? Gente, é o dormir na restauração. É o melhor sono. Então, às vezes acontece, mas no fundo a criança presta atenção, ela precisa disso. E uma outra experiência eu já era um pouquinho maior, né? Tem o meu irmão depois de mim, nós temos 3 anos de diferença. E numa época a gente estava brigando muito, muito. Não tinha nada que fizesse a gente parar de brigar. Todo dia chegava da escola, era um bate no outro, soca no outro, joga coisa, uma gritaria, e minha mãe já não sabia mais o que fazer. Até que ela se sentiu inspirada a começar a fazer a reunião familiar só com nós dois, enquanto meu pai estava no trabalho. E aí toda tarde, no mesmo horário, ela dava a mesma mensagem. No começo foi legal, né? Uma mensagem bonitinha e tal. Era a mensagem do trem, até hoje eu lembro, era do trenzinho, acho que posso. Né? Que o trenzinho queria subir a montanha, ele ficava, acho que posso, acho que posso. Ela falava, não, vocês podem parar de brigar. Eu só pensando, eu acho que eu posso, vou brigar hoje. E Ó. todo dia era aquela mensagem. Chegou uma hora que ela falava, dava pra gente, vamos fazer a mensagem? Não, mas a gente não brigou hoje, não precisa. Já aprendemos. Acho que eu posso, não vou brigar hoje. Então funciona. São coisas assim, que a gente já sabia que ia chegando perto daquele horário, era a única hora que a gente reconhecia no relógio. Não, quando chegar naquele ponteiro, vai ser a reunião familiar. Não vamos brigar hoje, não. Mas tinha reunião familiar. Então, é uma coisa que, assim, para a criança pode ser maçante em alguns momentos, porque ela vai pensar, ah, ela tá fazendo isso para me prender aqui, para me impedir de brincar, para me impedir de sair com meu amiguinho, de fazer qualquer outra coisa. Mas depois ela vai lembrar disso, ela vai pensar, nossa, mas isso aqui eu aprendi naquelas noites familiares que eu não gostava quando era criança. Ou então vai ter experiência que ela vai pensar, nossa, eu lembro que a gente brincava depois da reunião familiar. Então, por mais que ela não queira a parte da mensagem, alguma parte ela vai querer. Nem que seja o lanche, a brincadeira, a música, alguma coisa que aconteça. E ela vai estar aprendendo com tudo isso. Tanto com a parte que ela não gostou, quanto com a parte que ela gosta. Então, se a Sim. gente tiver uma constância, fica mais fácil. Porque ela não vai ficar, ah, hoje é dia de reunião familiar. Tá, mas que dia é hoje? Por que a gente não fez tal dia? Ah, mas hoje eu não posso, eu tenho tal coisa. Então, quando ela vai crescendo, ela já começa a se programar também. Não, se eu sei que a reunião familiar aqui em casa é no domingo depois do almoço, eu não vou marcar nada nesse horário. Porque eu sei que eu vou estar na reunião domingo depois do almoço. Então, isso ajuda a criança na questão do limite também, né? Eu não vou ficar Uhum. chorando porque eu não posso sair com meu amigo se eu já sabia que eu tinha tal coisa. Agora, se os pais inventar do nada, né? Não, tá no meio da bagunça, ela parou. Agora vocês estão bagunçando, vamos fazer. Então, um rapaz deu um discurso uma vez na aula, ele falou, né, que na entrevista com o bispo do dízimo, o bispo perguntou, ah, vocês fazem reunião familiar? Aí, que isso, bispo? E aí o pai dele ficou com aquela vergonha, né? Como assim? É aquilo que a gente faz toda semana, assim, assim. Ele falou, ah, então isso é reunião familiar. Então, assim, eles faziam, mas como não dava o nome, ele não sabia o que era, né? Então quase Olha acabou com só. o bispo ali, falando que não fazia. Então é importante que eles saibam o que é e quando acontece. Exato, muito bom. Bom demais. Obrigada. Estamos É, aprendendo lá de cá. não, É, mas é porque são pequenas coisinhas que a gente às vezes fala, puxa vida, né? Você falou das brigas, né? Puxa vida, né? O próprio Rei Benjamin falou, né? Para ensinar os filhos
moderação, né? E ele fala também a amarem-se, né? Porque num lar que tem muitas brigas, muitas discussões, é confuso e difícil, né? Fazer com que o evangelho funcione, né? Porque O espírito não se constrange, né? exato, é difícil manter o espírito, né? Essa coisa da reunião familiar regularmente, com uma mensagem preparada e tudo mais, tudo isso faz com que ela seja realmente bem-sucedida. E eu penso, por exemplo, quando você tem crianças muito pequenas, ou você tem muitas crianças, precisa aproveitar os recursos que a gente tem. Então, criança gosta de ver coisas, né? Então, precisa de auxílios visuais, precisa ter coisas que a criança possa. Eu lembro quando eu tinha o meu filho mais velho bem pequeno, eu tinha ele bem pequenininho, a gente morava num porão muito ruim, muito ruim. As paredes não eram nem terminadas, tinha mofo, era horrível, era um lugar muito ruim que eu vivia com meu filho e meu esposo. E era. Mas a gente tinha, eu lembro, ele até falou para mim outro dia, a gente tinha o plano de salvação na parede, né? O esqueminha do plano de salvação e ficou ali durante muito tempo que a gente relembrava e ia fazendo coisas e ensinando coisas, né? Ter coisas no nosso lar para que as crianças possam entender que aquilo é o evangelho, né? Os profetas sempre falam, ter uma gravura de Jesus Cristo, ter uma foto do templo, né? Ter coisas que vão fazer com que a criança olhe e saiba, né? Aquilo faz parte, aquilo é a vida da minha família, aquilo é meu, aquilo faz parte de mim também, né? E todas essas coisas vão fazer uma grande diferença, né? Uma coisa interessante, enquanto vocês falavam, que eu lembrei, era das refeições juntos, né? É muito complicado fazer refeição junto, né? Mas que a gente precisa tentar pelo menos uma todo dia, né? Que seja junto. Eu lembro que quando eu era bem jovem, antes de ir para a missão, eu tinha um namorado e ele era muito bom, muito bom. E ele falava assim: eu não entendo por que que o meu pai não gosta de conversar durante as reuniões, durante as refeições. Ele falou: é um momento ideal para conversar. Tá todo mundo ali na mesa, feliz porque estão comendo. Olha que momento. Conversa, faz pergunta. Não, na casa dele não podia. O pai tinha uma regra que na mesa ninguém falava. Então as pessoas comiam mudas. Ele falou: quando eu tiver minha família, vai ser a hora, é ali que a gente vai conversar, entendeu? Para ter essa coisa de fazer esse momento. E o Elder Elton Perry, ele fala que é isso mesmo, é um momento de comunicação e a oportunidade de você ensinar valores para os seus filhos enquanto vocês estão ali comendo, né? Então, quando a gente tem esse momento, precisa agarrar a oportunidade, né? Ter uma boa conversa. Difícil, né? As crianças vão falar, um vai contar uma coisa, outro vai contar outra, e as pessoas vão ter esse momento juntos. Fala, Kate. Especialmente nesse tempo em que nós estamos vivendo da tecnologia, é muito importante a gente ter esses momentos em que todo mundo deixa tudo. Eu contei meu caso ontem, né? Mas especialmente casos com adolescentes ou crianças um pouco mais velhas, em que todo mundo deixa tudo e você vive aquele momento ali. Na noite familiar, durante as refeições, aqui em casa proibido, né? A gente fala, ó, zero tela, zero Uhum. televisão, desliga tudo, põe tudo de lado. Igual eu falei, para que esse seja o nosso momento em família, né? E é algo se construir. Eu vou trazer aqui um pouco, eu vou falar um pouco a questão, a importância da rotina, né? Toda criança precisa de uma rotina. Mas, por exemplo, lá na primária, quando eu entrei na primária, eu tive que estabelecer com os pais, assim, olha, para a primária ninguém traz celular. Então, quando Uhum. acabar a reunião sacramental, todos os pais pegam o celular dos seus filhos e ficam para si. Ah, mas ele vai ficar com ele no bolso. Eu falei, nem no bolso.
Eu quero que você fique com o celular do seu filho. No início foi muito difícil, eu tive crianças que choraram, eu tive uma criança que ficou a aula inteira falando, eu quero meu celular, eu quero meu celular, eu quero meu celular. E a gente teve que ter muita paciência. E eu explicava para os professores assim, olha, ele está passando por uma abstinência. Então a gente tem que ter paciência. É explicar para ele, olha, aqui a gente não vai ter celular mais, tá bom? E segue a aula, mesmo que ele esteja ali. E com o passar de alguns meses, se tornou natural, ninguém traz mais nem brinquedo, nem celular, porque aquele é o momento de participar da aula, aquele é o momento de cantar. E a mesma coisa dentro de casa. A gente tem que ter esse momento em que as crianças ou os adolescentes, eles não, sabe, o celular fica no quarto. A reunião familiar vai ser aqui na sala, todo mundo, o celular vai ficar lá no quarto. Ah, mas pode ficar no meu bolso? Não, porque se vibra no seu Ah, bolso. já foi. Aí você já está pensando quem foi que mandou a mensagem, Uhum. qual foi a atualização. Você já está doido para a reunião acabar logo, para você poder ver as atualizações do que aconteceu. Então, assim, tem que ter aquele momento de entrega, sabe? Sim. É a gente, é a gente pela gente. Ninguém na vida do seu filho pode ser mais importante que você. Pode ser importante, mais importante que sua família. Claro, Deus em primeiro lugar, óbvio, né? O Sim. Senhor, Jesus Cristo, tudo. Mas nessa vida, como pessoas, ninguém pode ser mais importante do que nossa família. Isso tem que ser valores construídos. Tem muito pai e mãe que fala assim, ai, mas eu não sei o que que eu faço. Mas se seu filho não sente isso, é porque isso não foi construído dentro do lar ou por falta de limite, ou por falta de momentos, assim, que ele pôde se sentir muito importante, que ele pôde se sentir pertencente a uma família. Então, isso você constrói. Você olha e fala assim, a partir de agora, nossas noites familiares, celulares ficam nos quartos, todo mundo desce aqui para a sala, a gente fica aqui. Ou então, se for uma casa pequenininha, você estabelece um lugar, põe uma cestinha. Uma cestinha. Aí você fala, agora aí você tem que ser o primeiro. Você fala, ó, o meu tá aqui, Sim, sabe? exatamente. E mostrar isso para que, fala assim, agora o mundo inteiro fica lá fora. Esse momento aqui é só nosso. Igual você falou, você tem que investir. Tem muita noite familiar que sabe aquele padrão de abre uma escritura feito de última hora, abre uma escritura aí fica aquela coisa meio Exato! maçante, só para bater ponto. A minha Isso. filha mesmo adora jogo, adora. Ela é super, né, super competitiva. Ó, Então ela que sempre quer saber o que que a gente vai brincar agora. Então tem que ter muita criatividade para lidar com ela. Mas eu acho muito especial o fato dela gostar e esperar isso, sabe? Dela esperar ter um momento só nosso, que só a gente jogando e brincando. Se seu Ah, filho quer ter esse momento com você, quer ficar só com você ali, tá tudo certo, sabe? Tá tudo bem. Você tem que ficar muito feliz porque ele tá ali, porque ele quer você, porque ele quer ficar com você, né? Então, é, é, tenha rotinas, vocês já falaram bastante, ficou incrível, uhum. e estabeleçam rotina, tenha regularidade e saiba fazer isso de uma forma que também fique interessante para eles. Para criança, lógico, claro. Fala, Débora. Passou um caminhão aqui. É interessante que você falou, né, de deixar interessante para eles. Um irmão foi dar um discurso aqui na aula, acho que um mês mais ou menos atrás. E ele falando sobre reunião familiar. Ele falou que na casa dele não é perfeita, assim como em nenhuma outra, né? Ele tem dois filhos pequenos. E eles moram numa chácara. Então é bem afastado de tudo, no meio do mato ali, você escuta o passarinho, não tem ninguém em volta. É basicamente a casa deles, aí bem lá pra frente, depois de muito mato, tem outra casa. E os pais, eles são mais doidos que as crianças. E ele falando, gente, eu crucifiquei meu filho. Eu montei lá a estaca de madeira, pendurei ele lá, falou, ó, Jesus Cristo ficou assim, ó, na cruz. Eu falei, gente, esse pai é doido. Mas a criança nunca mais vai esquecer, né? Então Não. ela vai ficar com aquilo na cabeça. Nossa, Jesus Cristo foi crucificado daquele jeito, ele ficou em pé lá, braço, mão preso. Deve ter sido muito triste para ele. Então, assim, pra gente que tá de fora pensando, nossa, que loucura, né? Fazer isso com a criança, coitada. Mas ao Sim, mesmo tempo, cara, que legal. Como é que ele pensou em fazer isso com a criança, né? Ele brinca que ele é a parte da zoeira e a esposa dele é a parte da mensagem espiritual. Então, por conta disso, né? Às vezes vai ser então, mas eu acho interessante. interessante isso, porque também precisa haver esse equilíbrio. E toda família tem isso. Tem aquele que é mais, né, vamos fazer tudo certinho, e tem aquele que vai lá, vamos fazer uma coisa
coisa mais divertida. E isso é ótimo, né? E vamos tentar fazer com que isso seja realmente uma coisa positiva, boa nas famílias, né? Todo mundo não precisa ser igual, fazer tudo da mesma maneira. Isso nem é saudável, né? Todo mundo robozinho, igual aquele filme uma mulher perfeita, esposa perfeita, que todas eram iguaizinhas, robozinhas. Não, não é isso, né? Então, as pessoas têm maneiras diferentes, formas diferentes de fazer as coisas, e é importante a gente poder dar valor a essas diferenças. Quem tem muitos filhos vai reconhecer isso. Cada filho é diferente, tem seu próprio jeitinho de aprender, de responder, de reagir, tudo é diferente, né? Ontem mesmo eu saí com a presidente da primária aqui, nós vamos comprar coisinhas para as crianças que estão saindo da primária para a organização, né? Para outra organização. E ela estava falando exatamente isso. Ela disse que entrou no quarto da filha dela mais velha e falou para ela: Ô, Cícely, anda logo, a gente vai atrasar, você vai atrasar para a escola. Aí ela foi no quarto da outra e falou: Ô, princesa, vamos levantar. Diz que a mais velha olhou para ela e falou: isso porque dizem que não tem preferido, mas ela falou, é assim, eu sei que eu posso lidar com uma de um jeito e que eu posso lidar com a outra do outro jeito. Se eu chegasse no quarto da outra e falasse do mesmo jeito, ela já ia ficar chateada, ia chorar, e pronto, aí acabou amanhã, o dia já foi. Então, a gente reconhece essas diferenças dos nossos filhos, das crianças que a gente lida na primária, né? Que tem uns que vão aprender de um jeito, outros vão aprender de outro, né? E eu gosto muito de pensar que a gente tem como pais, agora falando desse outro lado, a gente tem uma rede de apoio muito maravilhosa com a igreja. Uma rede de apoio que a gente deve contar com, né? Então, eu tenho uma dificuldade com meu filho, como por exemplo, olha, meu filho é difícil, ou em casa eu tento fazer isso, não quer. Conversa com os líderes, o líder da primária, a líder das moças, né? E fala, olha, eu tô com uma dificuldade assim, assado, porque essas pessoas foram chamadas por Deus e têm um manto para aquela organização, para aqueles jovens, eles podem te ajudar. Talvez eles tenham uma ideia fantástica para o seu filho. E ele só está esperando com que você vá lá e fale para ele: olha, estou precisando de ajuda. Será que era possível? Né? E tudo mais. Essa rede de apoio precisa funcionar, e precisa funcionar bem. Né? E do outro lado também, esse líder precisa ser capaz de, quando tem um problema lá com os nossos filhos, ou os nossos irmãos, nossos parentes, e chegar para nós e falar: olha, a gente está tendo problema com o fulano, porque ele não está atendendo essa demanda da nossa organização. E os pais precisam reconhecer que precisa haver essa troca de informação. Né? Vocês têm alguma coisa? É o sentimento de time, né? A gente tá todo mundo no mesmo propósito, todo mundo trabalhando junto para, Sim. né? Porque no final todos nós queremos o mesmo objetivo, que é a gente juntos trabalhar em prol de crescer pessoas melhores para um dia alcançar o reino celestial. Então, eu acho que é um pouco ser humilde, é entender que a gente não é perfeito, nunca vai ser, mas a gente está buscando ser melhor a cada dia, e a gente pode ir procurando e contando né, eu achei sua colocação perfeita, é isso, né? É contar com quem a gente pode, não só cruzar os braços e falar, não sei mais o que fazer, mas procurar e perguntar ao Senhor, né? Senhor, onde eu posso encontrar essa ajuda? E o Senhor vai nos inspirar, sabe? Vai ser igual a Débora trouxe, às vezes vai ser num discurso na sacramental, às vezes vai ser um líder que vai ter um pouco mais de vivência naquilo dali, porque às vezes é uma outra mãe que já passou por aquilo, Sim. que já, sabe, que já teve que lidar com aquilo e ela vai poder te dar uma luz. Então, não sofra sozinha. Se você é uma mãe que está assistindo isso daqui e muitas vezes está. Não sinta culpa. A maternidade vem cheia de culpa, vem cheia de sentimento de ai, eu tô errando, tô falhando e tudo. Não, entenda, ninguém tá sendo perfeita. E você pode encontrar ajuda. Olha só que recurso legal, né? A gente aqui unidas num propósito de ajudar.
Então, o Senhor está pensando em nós o tempo inteiro. O Senhor está o tempo inteiro inspirando a liderança, desde o profeta, os apóstolos, a todos, formas de nos ajudar, de usar a tecnologia a nosso favor. E a gente, às vezes, tem pessoa bem pertinho, né? Ali é um líder, é uma irmã, que a gente pode realmente, a gente só precisa estar com os ouvidos abertos e prontos para ouvir. Exato, muito bom. E é isso mesmo, porque, na verdade, o que a gente precisa é que nós também, particularmente, precisamos estar prontos para as experiências espirituais que a gente precisa ter, né? Eu Uhum. sempre penso nisso, puxa vida, eu preciso ter experiências espirituais todos os dias na minha vida. O Senhor, ele está pronto para me presentear com elas. Só que, se eu não estou ligada, né? Se eu não estou prestando Uhum. atenção, essas experiências passam, elas vão embora e quando eu vi, não aconteceu nada. E aí eu continuo vivendo com aquelas experiências do passado. Ah, quando eu fiz não sei o quê, ou quando eu vivia não sei onde. E as crianças, elas também precisam ter essas experiências. Olha que delícia, né? A criança que pode vivenciar essas pequenas coisas, esses pequenos sentimentos, ou eles podem, quando ele chega em casa e fala, puxa vida, mãe, eu pensei, lembrei do meu sobrinho, né? Ele tem agora 4 aninhos, né? Quando a Débora fala da sobrinha dela, eu lembro. Eu penso nisso. Ele tem 4 aninhos, ele é muito esperto, muito inteligente, sabe tudo, né? De tudo. E eles estavam tendo um problema na escolinha. Todo dia, quando ele chegava em casa, ele contava: Ah, mãe, tem um menino fulano lá na escola, ele bate nos outros, ele bate nos meus amiguinhos. Ai, minha irmã é muito boa, nossa, minha irmã é incrível. Falava pra ele, mas como assim ele bate? O que que ele faz? Não sei o quê, mas bate por quê? Tem um motivo, por causa de brinquedo, por causa de não sei o quê, tá. E ele, não, mãe, ele só bate, bateu no fulano. Aí minha irmã começou a reunir, né, as partes da história. Aí minha irmã, mas bateu em você? Não, em mim ele não bate, ele bate no fulano. Aí chegou um dia, e aí, o que aconteceu hoje? O fulano me bateu. Aí ela falou, não, mas essa situação tá ficando... Mas bateu em você por quê? Ah, mãe, por nada, ele só me bateu. Não, não pode ser, né? E aí a minha irmã entrou lá no grupo, elas têm um grupo de WhatsApp das mães, e aí ela falou, gente, aí ela conversou com a psicóloga dela e falou, olha, me ajuda, porque se eu mandar uma mensagem para a mãe dele, eu vou ser grossa com ela porque o menino bateu no meu filho e tá batendo nos outros. Então me ajuda a fazer um texto bonitinho, de boa, mostrando que se existe um problema, eu quero ajudar. E aí ela mandou para essa mãe, olha, acho que talvez eles precisam se ver em outros momentos. Mandou a mensagenzinha para a mãe e não sei o quê. Algum passou um tempo, não sei o que, elas tentaram fazer uma coisa, tentaram fazer outra, não funcionou direito. A minha irmã acionou a escola falou: olha, realmente a gente está com um problema com ele, vamos tentar conversar, papapá, e mobilizou tudo. Bom, passando algumas semanas e tudo mais, e a história continuando, né? A incidência do menino bater e do menino bater, bateu no fulano hoje, bateu no ciclano hoje, bateu. O meu cunhado falou para ele: a próxima vez que ele bater num dos seus amiguinhos, você vai bater nele de volta. E aí, meu sobrinho, meus 4 aninhos, ele falou: não, eu não posso. Aí o pai ele falou: por que não? Porque vocês já me falaram que não pode bater. Por quê? Como é que eu vou bater nele? Aí o pai ele falou assim: não, mas você não está batendo nele de graça, você está se defendendo. É uma autodefesa. Pensa nos super-heróis. Os super-heróis não batem no vilão, nessa hora ele vai ser o vilão e você vai bater nele. Tentando Tentando, né? trazer Vamos fazer o alguma ensinamento coisa. sem quebrar o ensinamento. Tem que ir tentando, não sei o quê. Bom, passou e agora o ano terminou, agora vão para escolas diferentes. Mas a minha irmã, ela falou, essa criança provavelmente vem de um lar Ela onde apanhou.
O Normal. bater é algo. Então, ele tá batendo para chamar atenção para alguma coisa, ele tá dizendo alguma coisa, tá gritando, na verdade, alguma coisa, né? E a gente precisa prestar atenção. A mãe não deu muita atenção para minha irmã, a hora que minha irmã prestou aí a solidariedade, olha, vamos se encontrar, vamos fazer isso, vamos falar o que ficou na defensiva, né? E tudo mais, mas é uma coisa que a gente pode aprender muito com isso. Não fiquemos à defensiva. Se alguém chega para nós e apresenta um problema, olha, a gente está passando por isso ou por aquilo, vamos tentar fazer da melhor forma possível, ver realmente se existe esse problema, tentar resolver os problemas, entendeu? Se os nossos filhos estão chegando em casa, se tem muitas brigas entre dois, três, essas todas precisam ser resolvidas, a gente não pode simplesmente deixar a vida me levar, uma hora isso vai ser... Ah, quando eles crescerem, eles vão resolver. Não, não é assim que funciona, né? É muito interessante. É complicado. Não, eu gostei muito da ideia que você trouxe agora de da gente ter um olhar mais empático uns pelos outros, principalmente como mães. Às vezes a gente é a primeira a julgar uma outra mãe, né? Você vê um filho ali dando. Vamos botar aqui, ó. Você tá andando no shopping ou num supermercado e você vê a criança ali dando birra e tudo. Nossa, esse menino não tem uma mãe? Ou então, nossa, essa mulher não coloca um limite? E quantas vezes a gente não passa por situações parecidas, né? Você ter um olhar empático, você se colocar um pouco no lugar daquela mãe, você não sabe como que tá a vida dela, você não sabe o que que tá passando ali, como que foi a criação dela, sabe? Às vezes é uma mãe que bate, bater não é correto, no meu ponto de vista não é correto de nenhuma forma, mas ela às vezes nunca aprendeu de uma forma diferente. Ela precisa aprender ainda uma outra forma de saber pôr limite, de saber lidar. Então, a gente tem que entender que a maioria das mães, claro, com algumas exceções, porque, né? Mas a grande maioria, elas estão tentando fazer o melhor que elas podem com o que elas têm, né? E a gente precisa, muitas vezes, ser aquela mão amiga, não aquela mão julgadora, né? A gente está aqui falando das crianças, mas em todo lar a gente vai ter a mãe, o pai, né, que são as pessoas que realmente trazem o evangelho para a vida dessas crianças. É se perguntar sobre como Jesus Cristo agiria nesse momento, né? Essa pergunta ela embasa a minha vida em tudo. E, e se tá difícil, pede ajuda. E se você é a mãe do outro lado, seja uma mão amiga, ofereça ajuda, tenha empatia pelo outro, né? Para que você não só saia julgando as outras pessoas, nossa, isso, nossa, aquilo, sabe? Principalmente a gente vê muito na igreja também, né? No mundo de uma forma geral, mas vamos trazer para a igreja que é um lugar que a gente está tentando ser mais próximos de Jesus Cristo. Sim. As pessoas, elas costumam falar muito entre si e pouco oferecer ajuda para o outro, né? Elas falam muito que você viu como que é que o filho de fulano se comporta, ou então a filha de fulano tá lá o tempo todo no celular, e falam aqui entre si, e pouco tem a empatia de conversar, de... Você não precisa se intrometer e falar, porque tem muita gente que é sem noção também, né, Adri? Já chega querendo ensinar. Não, Não. estender a mão, uma mão amiga, às vezes é só você perguntar se a pessoa precisa, É. né? Se É, oferece, né? Se é para oferecer, ajudar. olha, se você precisar de ajuda, você pode me chamar. Olha, eu tô em casa de horário tal, tal. Olha, nesse horário eu tô livre. Você não quer fazer uma coisa juntas? Oferece alguma coisa que você tá vendo que a outra pessoa precisa, só que talvez ela tenha medo, vergonha de pedir. Então você pode só oferecer, já dá para ela de presente aquilo que ela tá precisando, sabe? E aí você vai se sentir melhor, porque eu ofereci de coração aquilo para aquela pessoa. É igual aquela mãe que está na sacramental e o bebezinho chora, chora, chora. Ela tá ali desesperada e não sei o quê. E todo mundo olha com o olhar julgador, mas ninguém vai lá pegar o bebezinho. Vai lá,
acalenta. Ah, Às vezes, aquele bebê só tá chorando porque aquela mãe tá desregulada emocionalmente. exato, Ela aquela tá mãe já tá emocionalmente muito abalada cansada. e o bebê sente muita emoção da mãe. Por isso que, É, às vezes, quando uma outra pessoa pega o bebê para de chorar, até a mãe se acalmar, porque ela tá emocionalmente muito abalada. Então, às vezes, se exato. você oferece e fala, quer que eu pegue um pouquinho? Se você tá calmo, se você tá bem, você pode passar essa calma para a criança. Porque a criança, ela assim, lembra que eu falei, a criança é só emoção. A criança sente as nossas emoções. Se uma casa tá muito agitada, tá tudo muito, sabe, Fora do muito desregulado, lugar. aí você vai ver que a criança, ela tá pior ainda. Tem muita mãe que fala assim, nossa, as coisas já não estão fáceis, meu filho ainda tá ligado no 220. Mas, na verdade, ele tá ligado no 220 porque as coisas não estão fáceis. Sente a emoção do Exato. lugar, sente a coisa não funcionando. Então, às vezes, você pega aquele bebezinho ali, fala, pode, senta lá, ouve Fica um hino, pode, fica calmo, exato. daqui a pouco você pega e você consegue fazer o bebê dormir. Esse é o verdadeiro olhar cristão, né? Isso, exatamente. E as crianças, as pessoas ao nosso redor, no geral, falando aí da nossa família toda, elas precisam ver, ver em nós essa coisa de que servir para nós é uma coisa boa, que servir para nós nos traz alegria, prazer, alguma coisa, felicidade, né? Eu aprendi desde muito cedo e eu sempre falava, eu sempre ouvia das pessoas, puxa vida, como é que a gente faz com que isso se torne algo realmente real? Então, por exemplo, quando a gente serve alguém, serviço abnegado, estou ali tentando fazer alguma coisa, ou até mesmo estou magnificando meu chamado, fazendo meu chamado da melhor maneira, 100% do meu chamado, eu estou ali cumprindo e fazendo tudo, os meus filhos vão ver e vão falar, nossa, olha como minha mãe gosta de fazer aquilo, olha como meu pai, né? Ele tá cansado, ele trabalhou a semana toda, mas ele ainda consegue ir na igreja, ele consegue ir ao templo com a minha mãe, ele consegue ver coisas e eu não reclamo. Meus filhos não podem, não querem me ver reclamar. Ai, de novo tem que fazer isso. Ai, de novo a gente vai no templo. Ou quando eu volto do templo, eu tô chateada. A gente saiu do templo no caminho, brigou, chegou em casa já tá brigado. Oi? O que aconteceu? A criança vai levar para ela essa informação de que servir na igreja é legal, mas é cansativo, ou é chato, aborrecido, não é uma coisa legal. Os meus pais fazem, mas eles não gostam. É a forma como você reage a tudo. É igual eu falei bem no iniciozinho sobre a colher de pau e a panela vazia ali. É, A criança, ela aprende é observando, elas veem tudo. Então, se você é uma pessoa que está falando mal o tempo inteiro, reclamando o tempo inteiro, a emoção, aí trazendo eles aprender pela emoção, a emoção que fica é ruim, e o sentimento que eles trazem também é ruim. exato. Então, viver o evangelho para eles, você tem que trazer isso de uma forma boa, de uma forma prazerosa. Então, por exemplo, meu pai e minha mãe foi ao templo. Quando chegou, nossa, eles estavam em paz, eles estavam tranquilos. Olha, o templo traz uma coisa boa. Toda vez que o Exato. papai e mamãe vai ao templo, eles voltam mais amorosos, eles voltam mais carinhosos. E isso vai ficando. O que fica é as nossas atitudes, é o nosso comportamento. Não é aquilo que você fala. Não adianta você ficar falando mil coisas, porque isso, porque isso. Mas aí, quando vai ver a sua atitude, você tá reclamando do bicho, você tá reclamando do líder, você tá reclamando das atividades, você tá reclamando, sabe, da vida. Você... Então, a mensagem que passa é aquilo que a forma como você age, é aquilo que você fala. Viver o evangelho é trazer muito e servir, sabe? Veio na mente, eu vou falar, Dri, uma coisa que muito aleatória. Sim. Mas outro dia eu estava estudando aqui, né? Tá muito em alta essa questão, por exemplo, dos comportamentos narcisistas ou dos comportamentos é, das pessoas que não têm empatia pelo outro. E aí eu estava numa aula dessa e fizeram uma pergunta assim: como que eu faço para proteger o meu filho, para que ele não cresça com esse tipo de comportamento, para que ele não seja um narcisista, para que ele não. Como que eu ajudo, né? Se tiver alguma disposição genética, qualquer coisa assim. Mas como que eu faço em casa?
E a resposta ficou muito gravada para mim, foi sobre ensine seu filho a ter empatia desde novinho. Ensine seu filho a amar servir. Ensine seu filho que amar o outro é algo bom. Porque, na verdade, se você tiver, desde pequenininho mesmo, com 3 aninhos, você fala assim, olha, a gente vai separar esses brinquedinhos que você não brinca mais, e a gente vai lá no orfanato, então a gente sabe aquela criança da ala que a mãe não tem tanta condição de dar um brinquedo, nós vamos pegar esses brinquedinhos que estão bonzinhos, mas que você não brinca mais, e a gente vai doar para essa criança. Pode ser que no primeiro momento ela não vai entender, ela pode espernear, ela fala, não, mas eu quero e tudo. E você vai, fala assim, mas você vai ganhar um outro brinquedo depois. Uhum. Desenvolva momentos em que seu filho ele vai poder desenvolver a caridade, desenvolver o amor pelo outro. E aí, depois que ele doar, que ele vê a outra criança feliz, e ele também vai ficar feliz porque ele vai ganhar o brinquedinho dele depois, mas o sentimento dele na doação, de ver o outro, ele volta para casa se sentindo bem porque a gente se sente bem. Quando a gente doa, quando a gente faz pelo outro, o sentimento que a gente tem é de, olha, eu não, sabe, eu sou útil, eu fui útil na vida de alguém. Então, assim, Aham. desenvolva isso no seu filho, desde novinho, para que ele possa crescer, não achando que ele é o centro do mundo, mas para que ele possa crescer sabendo que ele veio a essa terra não só para brincar, mas para servir, para amar e para Sim. ajudar. Então, É, isso é uma parte muito importante, sabe? De viver o evangelho de fato. É ensinar ele a servir, ensinar ele a fazer pelo outro, que não é só ele, né? Que existem outras pessoas no mundo e que ele faz isso pelas outras pessoas. Tenha exato. empatia dentro da sua casa e ajude seu filho a desenvolver empatia também. Nossa, perfeito, né? O Elder Elton Perry, ele fala, né, que uma coisa importante para os filhos é verem os pais prestando seus testemunhos, né? E nada mais importante do que prestar o testemunho na prática, né? Essa coisa toda de fazer coisas, ver você fazendo as coisas, ver você doando-se, esse tipo de coisa, cuidando das coisas. Eu estava vendo um videozinho ontem à noite, eu acho que estava passando, e é um menininho, ele está sentado no trator com o pai. E aí a mãe fala para ele assim: "E aí, filho, tudo bem? Tudo bem". E engraçado que o menino tá vestido assim bonitinho igual o pai sentado assim no trator, ele do lado, e a mãe falou assim para ele: "Filho, o que que você vai ser quando você crescer?" Aí ele falou assim: "Você é agricultor?" E é bem novinho, ele tem 4 aninhos, se tiver agricultor, e é mesmo? E por que que você vai ser agricultor? Ah, eu vou ser agricultor igual meu pai, ele fala. E aí ele fala assim, e ela fala assim, nossa, é mesmo? Mas por que agricultor? Você podia ser outra coisa. Aí ele falava assim, não, porque eu quero salvar o mundo da fome. De onde que ele tirou isso? Ele Um tirou isso propósito. exatamente do pai. É o propósito que o pai dá para aquilo que o pai faz tão bem, que é ser agricultor. Então a criança ela vai aprender na prática, ela aprende na prática aquilo, e né, ele é o fã, super fã do pai, e ele vê que o pai faz isso com prazer ali e ele quer fazer o mesmo, né? Que criança abençoada de pensar nisso e ter uma figura tão próxima dele para poder se espelhar, se guiar, né? Eu nem sei quanto tempo a gente tem, quanto tempo nós estamos aqui, eu acho que mais ou menos. E o Elder Elton Perry ele fala assim, né? Fazer com que os nossos filhos se comprometam a guardar os mandamentos de Deus, e ele fala, e prometer-lhe as bênçãos, né? É muito importante que uma criança, desde muito jovem, possa perceber as bênçãos que o Senhor tem prometidas quando nós guardamos os mandamentos. E façam rapidamente essa associação, né? O Senhor fala, tá, qual é a associação? Ó, se você toma o sacramento, você vai ter o Espírito sempre com você. Ó, que legal, puxa vida, olha só, eu tenho ali um mandamento que eu cumpro e uma bênção que eu recebo. Ah, o Senhor ouve e atende as nossas orações. Então, se eu oro, o Senhor vai ouvir e atender o meu pedido. E essas coisas que são assim. E lembrar para as crianças que crianças, mesmo muito pequenas, elas podem e elas têm a capacidade de aprender.
aprender pelo exemplo, aprender por esse amor, carinho, essa coisa do pertencer, fiquei com isso agora na minha cabeça, né? E tudo mais, que eu acho muito, muito lindo, realmente, de fazer com que aqueles que estão ou na nossa casa, ou estão na igreja, sob os nossos cuidados, eles sintam, entendeu? Que eles realmente fazem parte da família de Deus, né? Eu oro para que realmente os nossos lares possam ser esses lugares, um lugar seguro, um refúgio, realmente. Não somente para os nossos filhos, mas para toda a nossa família, para os nossos amigos, que os nossos amigos possam, puxa vida, eu gosto de conversar com a fulana, ou eu gosto de conversar com o fulano. Ai, nossa, como eu gosto do seu filho ou da sua filha, e trazer aquilo só rapidamente para a gente poder encerrar. Eu sei que talvez vocês queiram fazer suas considerações finais também. Uhum. O meu filho caçula, o Bernardo, agora está com 19 anos, né? E quando nós morávamos em Utah, nós temos uma família muito, muito, muito nossa amiga, e eles são judeus. E o pai da família, dessa família, eles têm três meninas, três filhas, né? Uma um pouco mais velha, da idade da minha filha, e as outras duas mais ou menos na mesma idade, uma mais nova e uma mais ou menos da mesma idade que o Bernardo. E ele falava: Nossa, como eu queria que uma das minhas filhas se interessasse e namorasse você. Você é o tipo do cara que eu gostaria que elas saíssem. Então, às vezes as meninas estavam sozinhas em casa, isso aconteceu mais de uma vez, e elas ligavam: Bernardo, a gente tá com medo, será que você não pode vir aqui em casa ficar com a gente? E que bênção na vida é saber que que as pessoas, não importa de onde sejam, que cultura que elas têm essa confiança nos nossos filhos, porque nós cuidamos deles da maneira que o Senhor deseja, né? De poder se associar com as pessoas. Nossa, eu gosto muito do seu filho, como ele é educado, como ele é bom e tudo mais. É um trabalho? É. Exige muito? Exige, né? Então a gente precisa estar disposto a realmente trabalhar e fazer tudo isso funcionar. Kate, Débora, por favor. Vou falar. Débora, tá com... É. O Senhor, o que nos é instruído é fazer as coisas à maneira do Senhor. Tudo à maneira do Senhor. E um dia, ao perguntarem para Jesus Cristo qual era o grande mandamento, qual era o maior mandamento, ele disse que era amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Nessa ordem. Então, a gente precisa viver e ensinar aos nossos filhos como amar a Deus, como ser obedientes a Deus. E a gente precisa viver e ensinar aos nossos filhos o nosso amor próprio e o amor ao próximo. E aí a gente vive o evangelho, sabe? De acordo com as coisas que nos são ensinadas, mas esses são os grandes, maiores mandamentos. Ame a Deus. Ensine seus filhos a amarem a Deus. Ensine seus filhos a contarem com Deus. Eu falo para minha filha assim durante a oração: filha, você sabia que você está falando com Deus? A oração não é um protocolo. Você não precisa. E ela fala: filha, você pode falar o que você quiser, do seu jeitinho. Você tá falando com Deus. Pode falar para ele o que vier no seu coração. E às vezes ela fala: obrigada, porque no meu aniversário teve piscina e eu me diverti por 2 horas com meus amigos. E eu acho isso a coisa mais linda, porque Perfeito. no final das contas ela tá falando para Deus aquilo que vem no coraçãozinho dela. Então, assim, não faça de Deus um carrasco na vida dos seus filhos, sabe? Deus vai ficar triste, Deus vai brigar. Deus, sabe, não faça de Deus algo próximo deles. Um Deus de perto, um Deus com quem eles possam contar, um Deus que eles possam amar e se sentir amados, sabe? Pede a Deus: olha, Deus te abençoou. Deus te deu essa bênção, igual a Adri falou, faça oração, fale o nome deles e mostre para eles que Deus se importa. E depois falou: pai, tirei 10 na prova. Olha só, filho, Deus estava ali. De uma Uhum. forma ou de outra, sempre mostre para o seu filho que Deus está ali. Torne Deus próximo deles. E depois, se amem mesmo. E esse amor próprio, ele é tão importante, sabe?
Às vezes a gente fica tanto se depreciando na vida, sabe? Falando mal da gente mesma, porque eu isso, porque eu aquilo. Isso na cabecinha dos nossos filhos é tão prejudicial também, porque a autoestima deles é muito ligada à nossa. Quando você se ama, quando você se trata bem, quando você olha pra você, eles também aprendem a olhar pra si mesmos, sabe? E concomitantemente, porque é como a ti mesmo. Ensine seus filhos a amar os outros, a respeitar o outro, a ter empatia pelo outro. Do mais, faça aquilo que nos é ensinado. As noites familiares, sempre tenha contato com as escrituras, sabe? As reuniões da igreja, os hinos, a gente falou um pouco sobre o poder da música. Apostem no simples. Não precisa, sabe? Apostem no simples. E dá tudo certo. Eu tenho certeza que a gente traz o evangelho com leveza e com muito amor para dentro do nosso lar. Amém. Muito bom. Débora? Só não vou abrir a câmera, tô com cara de doente. Para com isso. Mas uma coisa que eu gosto muito é nas escrituras quando fala, né, que Jesus Cristo estava ministrando ao povo nas Américas. Em determinado momento da mensagem dele, ele pede para que levem as crianças até ele. Né? E a gente sempre pensa, né? Nossa, ele ministrou, ele cuidou de criança por criança, abençoou cada uma delas, elas viram anjos, falaram coisas maravilhosas. Mas teve uma parte ali muito importante antes de tudo isso. Foi levar as crianças até ele. Então, esse é o nosso papel como pais, como tios, irmãos, líderes das crianças. Muito Né? bom. A gente tem que ajudar essas crianças a saber como chegar até Cristo. Às vezes a gente tem que pegar ela na mão, no colo e levar ela até lá. Às vezes a gente só vai ter que ensinar, dar um exemplo. Ela vai saber aonde ela está indo, por quê e o que ela pode receber por isso, né? Eles foram até Jesus Cristo, eles não sabiam exatamente o que ia acontecer, mas que eles tinham que ir até lá. Então, tudo que nós fazemos, por mais imperfeito que seja, por mais difícil que pareça, por mais impossível que a criança não está ouvindo nada, ela não prestou atenção, hoje eu não fui eficiente na mensagem da reunião familiar. A criança ela tá ouvindo, ela tá indo cada vez mais perto de Cristo, né? Nós estamos levando ela até lá. Às vezes ela vai dar 2 passos para frente, aí depois ela se perde e dá um para trás. Mas ela deu um para frente. Então a gente não pode desistir da criança porque ela é muito pequena, porque eu não sei como ensinar, porque eu não tenho paciência, porque eu tenho mais de uma, ou porque eu sou sozinha para cuidar dessa criança, né? Nós não somos sozinhos. Jesus Cristo, ele ama as crianças, por isso ele pede que nós sejamos como elas. Então, eu sou muito grata pela oportunidade que eu tive de trabalhar na primária, por poder ver a criação dos meus irmãos, da minha sobrinha, e também por essa oportunidade que nós tivemos agora de bater esse papo a respeito dos ensinamentos de Cristo de como aplicá-los em nossas casas. Porque é isso que nos fortalece primeiro, para que a gente possa fortalecer esses pequenos. E eu Com só certeza. queria prestar uma testemunha. Eu sei que as crianças são realmente muito especiais. Elas absorvem muito mais do que a gente imagina. E elas nos ensinam muito mais do que a gente ensina para elas. E eu sou muito grata pelo Evangelho por existir a organização da primária, por ter sido inspirada e ter, então, o Senhor chamar líderes e qualificá-las para estar lá com esses pequenos. Não é simplesmente uma sala onde as crianças ficam enquanto os pais estão tendo aula. Eles aprendem muito lá e eles levam isso para a vida. E eu queria deixar esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bom. Meninas, quero agradecer muito, 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 muito a participação de vocês. Foi excelente. E só para encerrar, gostaria de compartilhar a escritura de Mosias 4,15, quando o rei Benjamim admoestou aos pais, né? Acho que serve para todos nós. Ele disse: mas ensiná-los-eis a andar pelos caminhos da verdade e da moderação, ensiná-los-eis a se amarem mutuamente e servirem uns aos outros. Acho que esse é o nosso fechamento de hoje. Agradeço muito. Quando quiserem participar de novo, estamos aqui, tá bom, gente? Beijo, gente. Obrigada. Obrigada, Débora. Tchau, meninas. Bom dia Tchau. para vocês. Você também.